Boa noite, irmão, boa noite, amigos, sejam todos bem-vindos. É uma alegria podermos estarmos juntos de novo para poder prestar a Deus o nosso culto, a nossa adoração. Nós queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e, sem dúvida nenhuma, esse é um privilégio que o nosso Deus nos concede. O nosso Deus é um Deus de oportunidade. E essas oportunidades, elas se renovam em todas as áreas da nossa vida. E poder estar aqui, adorando a Deus, cultuando a Deus, é um motivo de alegria. A despeito das dificuldades que temos de estarmos juntos presencialmente, nós estamos ligados ao Senhor, que é o nosso Deus, tem o domínio universal de todas as coisas, e por isso nós temos a alegria, o prazer de poder adorá-lo. Sejam todos bem-vindos, portanto. Eu gostaria de reforçar o aviso que fiz pela manhã, que na próxima quarta-feira, dia 20, não haverá expediente na igreja. É feriado na cidade do Rio de Janeiro e a zeladoria da igreja, a secretaria da igreja estará fechada. Então, os irmãos que desejarem trazer os seus dízimos e oferta, o gênero alimentício, que os faça de segunda a terça, quinta, sexta e sábado. A igreja ficará aberta aqui de 9 às 14 horas para poder receber os amados. Nós vamos orar nessa hora, pedindo a Deus que nos dirija nesse momento de culto, nesse momento de adoração, que tudo aquilo que possa servir como interferência nesse momento de adoração caia por terra e nós coloquemos a nossa atenção, o nosso coração voltado somente para adorar o nosso Deus. Reiteramos os motivos de oração, de agradecimento, de gratidão a Deus, pela recuperação do nosso pastor, pela minha filha, por cada irmão que viveu assim momentos de apreensão por conta do contágio desse vírus, mas nós descansamos no Senhor porque não existe vírus capaz de nos fazer prostrar, estando nós no cuidado do Senhor. É fato que muitas vidas têm sido ceifadas, mas Deus sabe todas as coisas. Se o Senhor levou no momento que lhe aprouve, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus certamente está consolando aqueles que aqui ficaram e que, sem dúvida nenhuma, sofrem a dor da perda, porquanto nós não fomos criados para esse momento. Vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, ó Deus, nessa noite em que temos a oportunidade de te prestar esse culto, ó Deus, porque Tu és o Deus de misericórdia, o Deus de poder, o Deus de amor, e nós temos experimentado, ó Deus, todas as benesses que o Senhor tem dado ao seu povo, todas as misericórdias dispensadas a esse mundo pecaminoso, e nós suplicamos a Tua bênção, nós suplicamos a Tua misericórdia, porque senão estaríamos todos, ó Deus, perdidos, estaríamos todos, ó Pai, dizimados, ó Deus, porque a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Está lá em Lamentações 3:22. Por isso nós fundamentamos a nossa fé, a nossa confiança e descansamos no Senhor. Tome, ó Deus, todos os momentos desse culto, dirija-nos, ó Deus, e faça-nos sentir a Tua presença. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, no nome santo, bendito de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Nós estaremos agora processando um momento de adoração. O Ministério de Louvor estará
nos conduzindo com 2 canções e teremos a oportunidade de dedicar a Deus os nossos dízimos e ofertas. Logo que começar a segunda canção, os irmãos podem trazer os seus dízimos e as suas ofertas, que será um momento de adoração também pela devolução dos bens ao tesouro, à casa do tesouro. Queridos amados, boa noite a todos, amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com alegria nesse momento, declarando Santo, Santo, Santo. Aleluia. Onde você estiver, adore ao Senhor, declare o nome dele nesse momento. Aleluia. Santo, Santo, Santo. Declare. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso. Ele é digno, Digno de toda glória, digno de toda honra, e de receber o Senhor louvor. Santo. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso. Ele é digno, Digno de toda glória, digno de toda honra, e de receber o Senhor louvor. então louve. Louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Louve. Louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso. Ele é digno, Digno de toda glória, digno de toda honra, e de receber o Senhor louvor. louve. Louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Louve. Louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Seu nome. Seu nome para sempre. Pra terminar. Seu nome para sempre. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti.
mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me independente e deixo de simplesmente posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. De amor, abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, com os teus braços de amor, abraça-me, Senhor Jesus, abraça-me, abraça-me, com os teus braços de amor. Nós estaremos agora processando a leitura bíblica que está lá em Romanos 5, verso 1, 2, 5 a 8, que diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé,
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos essa certeza no coração, nós temos esta fé que nos mantém ligada ao nosso Deus, pelo nosso Salvador, pelo nosso Redentor, pelo advogado que intercede por nós. Então, que nós possamos, a cada dia, nos fortalecermos nessa certeza. Nós vamos orar mais uma vez e logo após estaremos passando a palavra ao pastor Horácio. O pastor Horácio é membro da Igreja Batista Central de Ricardo e nós estaremos assim nos deliciando com a mensagem do Senhor pela instrumentalidade do seu servo. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento em que temos a oportunidade, depois de nos deliciarmos com tudo que vivemos até agora, poder ouvir a Tua palavra, ó Deus, e que essa palavra produza em nossos corações a mudança que precisa acontecer, o fortalecimento, a convicção de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que nós possamos, ó Deus, ouvir, entender e pôr em prática a Tua vontade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Pastor Horácio, esteja à vontade. Olá, queridos, boa noite. Estamos aqui para o nosso encontro deste domingo. Nosso querido pastor Horácio teve uma dificuldade, uma questão técnica na hora de transmitir a mensagem que nós colocaríamos nas nossas ferramentas digitais e, infelizmente, não foi possível. Então, nós estamos aqui e vamos trazer a palavra que Deus nos tem dado para esse momento, para esse tempo, aqui em Lírio dos Vales. Nós queremos também expressar a nossa gratidão a Deus pela vida da irmã Tereza, do Celso, dos irmãos que seguem conosco, dando todo o suporte na área da adoração, na hora da gravação. Então, nossa gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós trouxemos para essa oportunidade um texto que está em João, a oração sacerdotal, a oração onde Jesus apresenta seu cuidado e sua preocupação com os seus discípulos. Estava próximo de partir, estava próximo de enfrentar aquela cruz que era nossa, morrer no nosso lugar para nos dar as garantias necessárias de reconciliação, de perdão de pecados, a justificação que o Senhor nos proporcionava. Então, o texto escolhido está ali em João 17, versos 17, 18 e 19. Nós lemos assim: que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente seus. Essa foi a oração que Jesus levantou diante de Deus, diante do Pai, prestes a selar a sua missão e seu compromisso.
nós temos plena convicção do tempo que estamos vivendo, das dificuldades que nos cercam, dos desafios que carreamos de 2020 para 2021. Os irmãos têm caminhado conosco e estamos no mundo e não pertencemos a ele, mas sofremos as consequências dessas situações e circunstâncias que marcaram essa época nossa. E agora, as portas de retomarmos nossas reuniões presenciais, como temos falado, primeiro domingo de fevereiro, dia 7, retomaremos a reunião no culto matutino, às 9 horas da manhã, retomaremos nosso encontro. Na quinta-feira, dia 11, retomaremos também o nosso encontro semanal, só que com uma proposta diferenciada, que é a escola bíblica. Então, domingo, 9 da manhã, quinta, 7h30, isso já nos dias 7 de fevereiro e 11 de fevereiro. Também os irmãos já estão informados através dos nossos canais digitais que na primeira semana de fevereiro, a partir do dia 1º, retomaremos o encontro com os líderes do discipulado e já no dia 8 os grupos de discipulado, inclusive avaliando a possibilidade de alguns já retomarem suas reuniões presenciais. Isso está sendo estudado já conversamos com a liderança da irmã Sarita, já estamos considerando. Então, estamos às portas de retomarmos um número maior de atividades, nos reencontrarmos com uma maior frequência e regularidade. Eu gostaria de, considerando essa questão, esse fato, trazer exatamente o que me preocupa, o que me deixa apreensivo nessa retomada. Como igreja, nós sabemos do que temos sido contemplados por Deus, abençoados por Ele, no que tange a salvação, a vida eterna, a reconciliação. Então, essa é a expectativa que nos cerca na plataforma espiritual, no nível espiritual. Mas na questão física, no aqui e agora, tem aquilo que passa pela responsabilidade de cada um de nós, dentro do reino, dentro da igreja de Cristo, como servos dele. E ele também teve essa preocupação e cuidado. Não era algo apenas distante, espirituoso, não, era algo real, com o que Jesus lidava, era algo plausível. Por isso a oração dele diz que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Quando nós lemos esse texto lá em João 17, há uma versão que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A ideia da santificação envolve exatamente esse conceito que acabamos de ler na versão da tradução linguagem de hoje. Separados para Deus, que sejam teus, que sejam separados, que estejam identificados, que estejam linkados, que estejam conectados contigo, ó Pai. Essa era a oração do Senhor Jesus. Que eles sejam teus por meio da verdade, que eles sejam santificados por meio da verdade, que eles se sintam separados, linkados, conectados, vinculados contigo por meio da verdade. E aí Jesus diz: a tua palavra é a verdade. É essa volta à palavra, é esse retorno à palavra, é essa retomada dos propósitos, dos desejos de Deus, das intenções de Deus, dos projetos de Deus revelados a partir da sua palavra e que conhecemos e que descobrimos com o estudo dela, com a dedicação a buscar através dela a vontade de Deus, que nós efetivamente nos aproximamos e nos colocamos diante dele, nos apresentamos diante dele. Que eles sejam teus, que eles sejam separados por meio dessa verdade. E aí Jesus vai dizer: é a tua palavra essa verdade. É a tua palavra que vai santificá-los.
São os teus princípios e valores que vão separá-los para ti. Através da influência desses princípios, valores, verdades, que eles estarão de fato ligados a ti. Você se lembra o que diz o Salmo 119? A palavra de Deus diz o seguinte lá no Salmo 119: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Você se lembra o que diz o texto ainda no Salmo 119? Escondi essa palavra, escondi esta verdade no meu coração para eu não pecar contra ti. Ainda o Salmo 119, são textos fabulosos que tem o Salmo 119. E o 119 é o maior capítulo da Bíblia e vai tratar exatamente da relevância dessa palavra em nossas vidas diárias. O salmista chega a dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, a relação do homem de Deus, da mulher de Deus, de um jovem compromissado com Deus, de um adolescente compromissado com Deus, passa necessária e obrigatoriamente por uma volta para essa palavra, por uma preocupação com o que essa palavra nos reserva, nos ensina, nos aponta. Daí Jesus, na sua oração sacerdotal, dizer isso, que eles sejam teus por meio da palavra, porque a tua mensagem é a verdade, é a palavra. E Jesus olhava para onde? Não tinha o Novo Testamento como nós temos hoje. Não existia as cartas de Paulo, não existia as epístolas de João, não existia a carta de Pedro, não existiam as cartas pastorais, não existia Apocalipse, não existiam os evangelhos sinópticos como temos hoje, Atos dos Apóstolos não estava escrito. Jesus olhava para onde então, pastor? Jesus olhava para o Velho Testamento, mas também ele chamava a atenção para tudo o que ele estava resgatando e aplicando. Tudo que ele levantava nos profetas, no livro dos Salmos, no livro da sabedoria, no livro dos Juízes, nos livros históricos, nos livros poéticos, e trazendo para aplicar, trazendo para ensinar. Então, é com essa palavra, e é a partir da volta para essa palavra, que você, que a igreja do Senhor vai resgatar, vai efetivamente entrar, vamos usar essa expressão, entrar via graça, por meio da graça, na presença de Deus. Essa palavra que vamos dizer assim, encarnada em Jesus. João fala isso, né? E o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Por isso, com muita sabedoria, Billy Graham disse, né, no século passado, há alguns anos atrás, ou esse livro me afastará do pecado, ou essas verdades me afastarão do pecado, ou esses princípios e valores me afastarão do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. E, consequentemente, o pecado me afastará dos princípios, dos valores eternos dessa palavra, ou o pecado me afastará do Deus que veio em meu resgate. Então, mais uma vez, nesta noite, eu gostaria que atentássemos com muito carinho para essas verdades que aqui estão. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Eu me separo completamente a ti. Eu me consagro completamente a ti. Foi o princípio que regeu a vida de Jesus. Estar separado, estar consagrado, apresentar-se santo. Jesus se apresentou santo, separado plena e completamente para Deus. Quando a gente fala dessa santificação, ou desse princípio, né, da santificação, eu lembro de uma frase de Riley que diz assim: se queremos ser santificados, o nosso caminho é claro e simples. 2 pontos.
Quer ser santificado? O caminho é claro e simples. Qual é? Devemos começar indo a Cristo. Precisamos nos aproximar dele como pecadores sem qualquer outra justificativa, sem qualquer desculpa ou pretexto. E aí diz, senão a nossa total necessidade, a nossa mais absoluta necessidade. E qual seja? Precisamos do perdão de Deus, precisamos de suas misericórdias, precisamos ser instruídos, sustentados, amparados, conduzidos por Ele. Essa é a nossa necessidade, seu perdão e a condução dele sobre as nossas vidas. Quando Riley fala isso, Riley está dizendo aos crentes, aos suas ovelhas, não é? Ele está falando, olha, prestem atenção, não há uma maneira diferente desta se queremos ser santificados. E é simples, é claro, qual é? Começa por nos apresentarmos, começa por irmos a Cristo. E irmos a Cristo com essa convicção, aproximarmos-nos de Cristo com esse entendimento. Somos pecadores e precisamos do seu perdão, precisamos da sua misericórdia. Nesta noite eu gostaria que você guardasse bem isto. Estamos retomando nossas atividades na igreja já a partir de fevereiro. Esteja sendo conduzido, instruído por este entendimento, aproximando-se dele, porque eu e você precisamos do seu auxílio, de seu perdão, de sua provisão, de suas misericórdias, mais do que do nosso emprego, do nosso trabalho, mais do que da saúde física, precisamos de vigor espiritual, de sabedoria espiritual, de orientação espiritual. E a igreja cumpre um papel determinante para isso. A igreja, como corpo vivo de Cristo, é fundamental para isso. Ganhou força, ganhou mais expressão, algo que no final do século passado, lá pelos idos de 1990 e pouco, início desse século, marcou uma parcela da igreja. Nós ouvimos muito, principalmente no início desse século, 2004, 2005, 2006, olha, eu não preciso congregar em uma igreja. Eu não preciso congregar em uma igreja. Eu posso servir a Deus da minha casa. Eu posso orar da minha casa, eu posso ler a Bíblia da minha casa, eu posso da minha casa fazer tudo. Será que isso é verdadeiro? Em que pé, em que circunstância nasceu essa ideia? É interessante que essa semana eu li uma frase que me impactou e realmente calou em meu coração. Exatamente dizendo isso. Alguém afirmou, eu não preciso congregar. O que aconteceu nos últimos meses, no último ano, reforçou a ideia de que eu não preciso congregar em uma igreja. Eu posso muito bem orar da minha casa, estudar a Bíblia da minha casa, e etc, 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 etc. Aí a pessoa que ouviu essa frase disse o seguinte, pois é, se você pensa assim, eu quero te dizer que Satanás, que o diabo e mais alguns dos seus demônios curtiram, amaram, bateram palmas para essa sua frase, para essa sua ideia e pensamento. Como assim? Onde fica o lugar da igreja de Cristo, estabelecida pelo Senhor? Onde fica? Onde fica a demanda, a necessidade do congraçamento, da comunhão, da celebração, daquilo que o salmista nos ensinou? Alegrei-me quando me disseram, vamos, estejamos juntos, caminhemos juntos para a casa do Senhor. Onde fica aquele texto do Salmo 126,
quando nós fomos exortados por aquela palavra, quando diz, olha, aquele que sai e lança sua semente, andando e chorando, voltará consigo trazendo os seus molhos. A expressão dos que observavam os israelenses voltando, os hebreus voltando, se dirigindo à casa do Senhor, era: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas. Essa era a constatação. Ah, pastor, mas isso era uma coisa do Velho Testamento? Absolutamente. Essa era uma realidade que norteava a igreja primitiva também. Nós ouvimos a expressão da liderança romana, dos líderes de Roma, dizendo: aqueles que têm alvoroçado o mundo. A igreja alvoroçou o mundo, a igreja impactou o mundo. Aqueles que têm impactado o mundo chegaram até nós. A importância, o lugar de excelência da igreja de Cristo como corpo vivo, como corpo dinâmico, não pode ser desprezada, não pode ser ignorada. Essa é a igreja que se aproxima de Deus, buscando sua santificação, buscando sua reconciliação, buscando conhecer o propósito dele, a vontade dele. Essa igreja é viva e dinâmica, essa igreja é verdade, não está restrita a quatro paredes, a um templo feito por mãos humanas, mas ela extrapola, ela passa por ali e vai a todos os canais, a todas as vielas da nossa sociedade. Alcança através da vida profissional, através da vida estudantil, através da vida em sociedade, alcança os demais. J. Packer diz em seu livro o seguinte, escute isso: o conhecimento de Deus, é o livro de Packer, e ele afirmou o seguinte, ele faz uma pergunta que ele mesmo responde: para que fomos criados? É a pergunta que ele faz. Para que fomos criados? E ele mesmo entra com a resposta, e aí é o que eu gostaria que você prestasse atenção. Você já deve ter se feito essa pergunta, não é? Essa é uma pergunta que ela digamos assim, ela é filosófica. De onde vim? Para onde vou? Por que existo? Packer, no seu livro Conhecimento de Deus, pergunta e responde: para que fomos criados? Agora escute: para conhecer a Deus. Fomos criados para conhecer a Deus. E qual deve ser o nosso objetivo nessa vida? Conhecer a Deus. E o que é essa vida eterna? O que é a vida eterna que Jesus nos dá? Olha bem, conhecimento de Deus. Qual a melhor coisa na vida? O conhecimento de Deus. O que o homem pode fazer para melhor agradar a Deus? Conhecê-lo mais e mais. O profeta disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e continuemos conhecendo o Senhor. Packer, quando faz esse conjunto de perguntas, ele apresenta, na verdade, uma única resposta para todas elas. E essa única resposta aponta para a importância da comunhão com Deus, da celebração como igreja diante de Deus. Para o que fomos criados? Para conhecer a Deus. Qual deve ser o nosso objetivo na vida? Conhecer a Deus. O que é a vida eterna que Jesus nos dá? O conhecimento pleno de Deus. Qual a melhor coisa que essa vida nos reserva? O conhecer a Deus íntima e pessoalmente. O que o homem pode fazer para agradar e viver melhor diante de Deus? Conhecê-lo. Não há nada fora desse conhecimento, fora dessa busca por entender, por desejar, ambicionar essa intimidade com Deus. Nada, não há nada fora disso que agrade ao Senhor.
Você pode fazer a melhor oferta, você pode vestir as melhores grifes, você pode fazer os maiores retiros individuais, você pode viver num monastério, num mosteiro, enclausurado, mas nada, absolutamente nada é mais relevante, é mais determinante para o seu vigor, para o nosso vigor físico, do que conhecer a Deus, entender o que Ele quer. Veja só, na oração de Jesus, no texto que lemos, no detalhe dessa conversa de Jesus com o Pai em oração: santifica-os na verdade, sejam eles separados só para ti, pela palavra, pela verdade. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está incluindo todos os homens. Não há uma casta de privilegiados. Todos nós somos chamados, todos nós somos apresentados, todos nós somos desafiados a essa aproximação, a essa busca pelo conhecimento do Senhor e da vontade dEle. Todos apresentados por Jesus nessa oração, todos sendo colocados por Jesus numa oração com a expectativa de estarmos separados para Deus, separados, exclusivamente separados, através de um viver que revele nosso compromisso com Ele. Todos nós. Quando a Bíblia fala sobre essa verdade que separa, essa verdade que santifica, a perspectiva, o que esse texto destaca é a força dessa palavra. A força dessa palavra. Quando Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra, Jesus está dizendo: essa palavra santifica vocês, essa palavra muda caráter e mente de vocês. Ela é capaz de impactar e promover uma limpeza sobrenatural, inexplicável. Ela é capaz de levar o pior, o mais perverso pecador a uma nova perspectiva de vida. Por isso Paulo dizia: quando alguém está em Cristo, nova criatura é. Por quê? O estar em Cristo obrigatoriamente diz respeito a ser limpo, ser lavado por essa palavra. Tua palavra santifica-os, porque a tua palavra é a verdade. A ideia aqui é de uma palavra imutável. A ideia aqui é de uma palavra regeneradora, vivificadora. Você sabe o que significa isso? A expressão vivificar significa trazer de volta à vida. A palavra de Deus vivifica, traz o homem de volta à vida. E que vida? Aquela que Jesus, falando com um religioso Nicodemos, disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascer de novo mediante a ação da palavra, mediante o mover da palavra. Santifica-os pela tua palavra. Essa santificação inclui o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, Deus renova pela ação do seu Espírito Santo, Deus renova sobre nós o fôlego da vida. O fôlego da vida agora, mas não de uma vida existência física apenas, da vida com Deus, de uma vida espiritual. Jesus está pedindo que o Pai santifique os seus discípulos, santifique a Pedro, a João, a Mateus, a Tiago, mas a José, a Maria, a Ebenezer, a Paulo, a Antônio, a Antônia, a Tina, a Davi, a Gabriel, a Elielton, a Maria Gregório,
a Giselma, nossa irmã Giselma aniversariando hoje. Deus ouve na oração de Jesus este desejo, santifica-os na verdade. A expectativa do Senhor era esta: Pai, santifica, Pai, consagra, separa, que eles sejam teus, exclusivamente teus, como eu tenho sido. Como eu tenho sido. E aí, em seguida, ele aponta os meios dessa santificação. E não sem razão ele diz, olha bem, é pela tua palavra. Não tem outra fórmula. Não tem ritual religioso. É a ação dessa palavra. Viva, verdadeira, legítima. Santifica-o, Senhor, por essa ação. Eu gostaria, nesta noite, de apelar e de lembrar ao irmão, lembrar à irmã que nos acompanha, que não existe outra maneira senão somente pela ação do Senhor. Não existe, não podemos desprezar a fórmula dessa comunhão, desse congraçamento, desse lugar de celebração que a Igreja de Cristo viva proporciona. Eu recebi, assim que coloquei nas redes sociais, a manifestação de alegria, de contentamento de diversos irmãos. Que bom, pastor, que bom. Como eu fico feliz, graças a Deus. Só isso. A constatação de que para muitos deles este lugar realmente é um lugar de graça, é um lugar de misericórdia, é um lugar onde nós somos sarados, onde nós cuidamos uns dos outros, onde nós constatamos esse amor, esse cuidado extraordinário de Deus. E eu quero dizer a você agora aqui, em primeira mão, nesse retorno nosso, a partir do primeiro domingo de fevereiro, nós também iniciaremos um novo procedimento na igreja. Aqueles bancos menores, laterais, do canto, né, que a gente fala que é o banco encostado na parede ali do canto, aqueles bancos serão separados exclusivamente para as famílias. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo. Edson, Lília e Gustavo, Maciel, Elias e Céia, e Tony, Tina, Mateus, Davi, Carol, todos poderão sentar juntos no mesmo banco. Nós vamos agora, até diante desse entendimento de que a família já convive junto em casa, está junto em casa, não vamos separá-las na igreja agora. Nesse processo já temos uma maturidade, uma compreensão, já estamos num outro estágio com relação a isso. Então, as famílias sentarão juntas. Só no caso, por exemplo, de eu estar sozinho na igreja, uma impossibilidade de Vanúzia ir, de Ana Clara irem, de elas estarem, eu sento sozinho. Eu sento num daqueles bancos maiores, que são as duas alas centrais. Mas se você está com seu filho, com sua esposa, se você está com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, você vai sentar junto, vai estar celebrando juntos com eles. Adísio, Tereza, Melissa, sentando juntos. E por aí vai, as famílias juntas, celebrando, adorando ao Senhor. A partir já do dia 7 de fevereiro, estaremos marcando esse instante. Será um marco dessa retomada, um marco desse retorno. Por quê? Porque igreja é isso também. Igreja é celebração em família. Igreja é congraçamento em família. Igreja é lugar de adoração. Adoração individual, mas adoração coletiva também. Quando compreendemos que esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como Paulo ensinou lá em Romanos 1,16, a gente entende, eu não posso ficar longe dele. Eu não posso desprezar o lugar de excelência desse Evangelho na minha vida, dessa boa notícia. Em tempos em que a gente só ouve tragédias e más notícias, em tempo em que dá agonia, a gente sofre ouvindo noticiários,
temos uma boa nova, temos uma notícia boa. A igreja de Cristo, a igreja do Senhor está viva e atuante. Nós testemunhamos isso essa semana de sua igreja, diante do que aconteceu em Santa Cruz, de um incêndio numa comunidade, pessoas numa miséria absoluta que viviam ali, perderam tudo, perderam tudo. Nós estávamos na igreja na sexta-feira e tudo o que tínhamos lá, de calçados e roupas, tudo o que foi possível juntar, todo o material que nós tínhamos reservado e separado para a festa do sertão, para a nossa festa das nações, tudo nós destinamos para as vítimas desse incêndio ali no Miésimo da Silva. O irmão Valdir, na van da igreja, foi levar esse material todo, não ficou absolutamente nada ali mais, de roupa, calçados, tudo destinado para as vítimas desse incêndio. É a sua igreja atuando, é a sua igreja fazendo valer essa verdade. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. De maneira extraordinária, de maneira sobrenatural, Deus levantou o lírio dos vales no instante especial que alcançou essas famílias ali. É sua igreja, viva, dinâmica, atuando no meio de uma situação ainda maior, de uma mazela ainda maior, que é essa pandemia que estamos vivendo. Por favor, meu irmão, por favor, minha irmã, não despreze esse privilégio, não ignore essa oportunidade. Jesus orou por você, Jesus orou por mim, Jesus orou por Lírio dos Vales, Jesus orou e intercedeu por nós. Jesus orou dizendo: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Onde estudamos, onde consideramos, onde aplicamos os preceitos, valores, onde buscamos trazer na memória o que nos dá esperança a partir dessa palavra, lugar de celebração e comunhão. Eu gostaria que você considerasse isto, você entendesse que os desafios permanecem, os cuidados permanecem, mas nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Essa era a compreensão dos apóstolos na igreja primitiva. Estávamos distanciados, mas sozinhos jamais, jamais sozinhos. A igreja retoma suas atividades, a igreja retoma o culto presencial domingo pela manhã, retoma a reunião de quinta-feira às 19h30 para estudo bíblico. A igreja retoma o discipulado, a igreja retoma algumas classes de EBD. Por quê? Porque o mundo está clamando, está esperando que a igreja de Cristo faça diferença, continue fazendo diferença. O Evangelho de Deus é o poder para todo o que crê. Vamos continuar trabalhando, vamos descruzar os braços, vamos levantar, vamos pedir a Deus: Senhor, restitui, restaure em mim a alegria dessa salvação. Faça como Davi, restaura, Senhor, restitui a alegria de te servir, a alegria de estar na tua casa. Arranca de sobre mim todo pesar, toda lamúria, toda dor que ainda me sufoca e me asfixia. Tira, Senhor, para que eu esteja com o teu povo, celebrando teu perdão, celebrando a reconciliação, celebrando a vida que o Senhor me proporciona. O Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me amparado. Restaura, Senhor. E eu gostaria de concluir essa reflexão, essa palavra, desafiando você. Vamos, em família, retomarmos nossa comunhão com aquele que mudou a nossa história. E eu quero encerrar usando uma frase de Steve Lawson. Lawson disse o seguinte: se Jesus não te mudou, então o Jesus que você conheceu não é o Jesus da Bíblia. Olha, não é o Jesus da Bíblia. Quando Jesus entra na vida de alguém, ele entra para valer.
ele entra para mudar. O Jesus da Bíblia muda, transforma, liberta. Lembra-se do endemoniado de Gadá? Que temos nós contigo? Porque o Senhor veio aqui e o Senhor libertou aquele homem que vivia no meio dos sepulcros, ferindo-se, rasgando, rebentando cadeias e grilhões. Jesus muda a história. Lembra-se da viúva de Naim? Jesus muda a história. Jesus muda a história. Lembra-se de Marta e Maria chorando a morte de Lázaro? Jesus muda a história. Lembra-se de Bartimeu? E eu poderia aqui citar tantos outros. Eu poderia citar pessoas da minha família, pessoas muito próximas a mim, que foram alcançadas, tiveram suas vidas impactadas e foram transformadas por esse Jesus que um dia levantou um clamor e uma oração por mim e por você. Que Ele nos abençoe, que Ele nos alcance, que essa palavra aqui, olha, santifique a mim e a você. Separa-os, separa o Senhor na verdade. Essa oração de Jesus não pode ser desprezada por nós, que eles sejam teus por meio da verdade. A tua palavra, a tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, depois de santificados, nós estamos sendo destinados, enviados ao mundo. Temos uma missão, conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Conhecer o amor de Deus e tornar esse amor de Deus conhecido, compartilhá-lo. Conhecer a graça e a misericórdia de Deus e compartilhar também dela. Dividir essa graça e misericórdia. É aquela máxima que tenho compartilhado e dividido com os irmãos ao longo desses quase 16 anos de ministério. O que melhor traduz o encontro de um homem com Deus do que a imagem de alguém faminto e que encontrou o pão e que pega esse pão e divide com mais alguém, à sua direita, à sua esquerda, dentro de casa, no trabalho, na escola, na faculdade, no condomínio onde mora, divide esse pão com o outro faminto. Que Deus tenha misericórdia de nós, que essa retomada de Lírio dos Vales seja histórica, seja para celebração, seja uma marca desse extraordinário Deus que tem nos alcançado, que tem de maneira inconfundível falado e tratado com cada um de nós, com cada um de nós. Eu gostaria nesse instante de lembrar a você que o tema de sua igreja para esse ano envolve esperança. Eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. É tempo de experimentarmos isto, de vivenciarmos isto, louvando ao Senhor em comunhão, na casa do Senhor, a partir do dia 7 de fevereiro. Nós vamos orar e temos aqui alguns motivos pelos quais devemos buscar a face de Deus. Eu queria lembrar a você, o pastor tem pedido orações por um irmão em Cristo, Heron. Seu estado de saúde é gravíssimo. E eu queria pedir a você que juntos levantemos um clamor em favor dele, para que Deus glorifique o nome do Senhor através da vida do Heron. Só um milagre pode salvá-lo. Essa foi a notícia que recebi essa noite, no final da noite de ontem. E eu estou desafiando o irmão, estou desafiando a irmã a orarmos juntos por esse moço. Também vamos agradecer a Deus a vida das nossas aniversariantes de hoje, a irmã Giselma e a mãe da nossa irmã Juliane. Vamos orar por elas, agradecendo a Deus mais um ano de vida que o Senhor acrescenta à existência delas. Vamos colocar diante de Deus, essa é a semana do retiro de casais. Vamos orar por isso também, para que o Senhor nos conduza, nos guarde, nos leve, nos traga de volta em segurança, para que o Senhor trate conosco de uma maneira bem especial, com todos os casais que lá estarão.
Vamos orar? Obrigado, Deus, por esta noite, obrigado pelo teu favor, pelo teu cuidado. Abençoa-nos, Senhor, abençoa-nos. Tem misericórdia de nós, sustenta-nos na tua presença. Queremos, nesse instante, rogar ao Senhor em favor do Heron. Tu sabes os desafios dos médicos que estão cuidando dele. Tu sabes, o Heron é teu servo, pertence ao Senhor. Portanto, Deus, se a permanência dele conosco, entre nós, é para a glória do teu nome, que assim seja feito. A tua vontade deve prevalecer, mas o Senhor sabe do desejo do nosso coração, de vermos o Heron restaurado e testemunhando desse cuidado teu, da tua misericórdia. Colocamos também diante do Senhor a vida das suas servas que aniversariam hoje. Obrigado, Senhor, pela vida delas. Renova, ó Deus, tua graça, teu favor sobre elas. Fica conosco, abençoa o nosso retiro de casais essa semana, leva-nos em segurança, abençoa-nos enquanto ali estivermos, guarda-nos, ó Deus, não somente nas estradas, mas guarda-nos, ó Deus, diante dessa exposição que temos vivido com esse vírus avassalador, atacando e impactando de uma maneira tão triste a vida de tantas famílias, a história de tantas famílias. Ó Deus, renova, Senhor, o vigor da tua igreja, para que daqui mais uns dias, com alegria, em festa, em clima de festa, retomemos, ó Deus, as atividades presenciais que podemos retomar, o discipulado, a IBD, que tudo seja feito para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Deus te abençoe e te dê uma semana feliz. Senhor, tu és onipotente, pois tu podes tudo e não há nada impossível para ti. Senhor, tu és onisciente, pois tu sabes tudo e não há nada que tu não saibas, ó Senhor. Senhor, tu és onipresente, pois tu estás em todo lugar. Tua presença nos ajuda a caminhar. Nossas vidas só dependem do teu poder para viver. Entregamos nossos louvores, pois só tu és merecedor. Ó Senhor, fica conosco e nos ajude a lutar contra todo o mal.
Deus.